na porta da escola. Como o objeto transicional pode ajudar nessa adaptação? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente o início da manhã, a entrada na escola está sendo difícil para você, se tornando ali um caos, um campo de batalha, um chororô que não acaba mais. A cena é clássica. Você está ali com a sua criança no carro, no caminho da escola a pé, conversando, batendo um papo, e você pensa, nossa, já está tranquila, ela vai entrar. Mas aí, quando chega no portão da escola, ou bate o sinal, ou vem alguém da escola recepcionar a sua criança, ela se agarra na sua perna e não solta mais. E para soltar é aquele choro que ecoa, inclusive no seu corpo, te faz pensar, por que tem que ser tão difícil? Ou o que eu estou fazendo de errado nessa adaptação? Muitos pais que buscam uma educação, que tem mais ali uma presença e escuta dos sentimentos, das emoções da criança, não gostam dessa cena brusca de entrada na escola com choro e sai com uma sensação muito ruim, um sentimento de culpa por ter deixado a criança na escola daquele jeito. A ideia de que precisa aprender na marra acaba não funcionando. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco da teoria de Winnicott e uma ideia que pode ajudar vocês nesse momento de adaptação. Vamos usar essa teoria para entender por que essa separação dói tanto e como podemos construir pontes de segurança para que esse choro se transforme em desejo de explorar o mundo. A escola e o nascimento do ser social. A despedida na escola é um momento em que emergem a força dos vínculos familiares construídos. Nesse momento, há uma tensão entre o desejo de pertencimento familiar e a entrada em um mundo de independência e autonomia. A criança pensa: bom, eu faço parte desse lugar, dessa casa, dessa família. O que vai acontecer lá enquanto eu estiver fora? Pode ser que eu não volte mais para minha família. Por mais que a gente fale e que a criança saiba que tem uma rotina e que ela vai ser buscada, fica sempre na cabecinha da criança essa fantasia de que ela pode estar saindo de um mundo para ficar somente neste outro que é a escola. Se você já ficou se questionando nesse momento, achando que fez alguma coisa errada e com uma culpa, alguma sensação de fracasso, saiba que, na verdade, essa dificuldade da criança entrar na escola pode ser o símbolo de um vínculo muito bem construído entre vocês. Muitas vezes a nossa cultura tenta patologizar ou apressar esse momento, dizendo que ela precisa aprender, é para o bem dela. Não vai chorar, não, vai logo, para com esse choro. E isso ignora a complexidade psíquica da criança e da família nesse momento que é um marco no desenvolvimento dela. Então vamos falar um pouco hoje, com a ajuda da teoria do amadurecimento de Winnicott, sobre alguns pontos que acontecem nessa adaptação escolar. Como eu falei, a entrada na escola é também representativa da entrada na cultura. Quando a criança está em casa, no nicho familiar, muitas vezes os seus desejos são traduzidos imediatamente. O cuidador principal está ali próximo daquela criança, entende em um gesto o que ela deseja, em uma palavra o que ela precisa. O ambiente é que se adapta ao sujeito. Ao cruzar o portão da escola, essa realidade, esse contrato muda. A criança começa a perceber que o mundo não gira em torno dos seus desejos imediatos. Ela precisa negociar brinquedo, ela vai precisar negociar o espaço, ela vai precisar negociar a atenção da educadora. Para algumas crianças, esse movimento significa uma perda de segurança. Então, a gente pode entender a adaptação escolar também como um processo de luto e reconstrução. A transição de uma realidade que é individual para uma realidade coletiva, o mundo social. E como toda transição, ela exige mediadores. Um ponto que gera imensa exaustão dos pais, e que precisamos analisar com calma, é o fato de que o desenvolvimento não é linear, ele vai em avanços e retrocessos.
E muitas vezes a criança passa por um processo de adaptação longo, cuidadoso dos pais, trabalhoso, e 3, 4 meses depois o que acontece? A criança não quer mais entrar, chora, regride. Por que isso acontece? A gente pode entender o desenvolvimento como um grande edifício sendo construído em permanente manutenção. Não sei se vocês lembram ou assistiram o filme Divertidamente 2, que o cérebro da Hayley entra em manutenção, faz toda uma bagunça porque vai mudar e vai entrar a adolescência. Pois é, antes já estava em pequenas manutenções diárias e constantes. Esse edifício, que é o desenvolvimento, ele vai sendo afetado pelas coisas que acontecem na vida e que a gente não pode prever. O nascimento de um irmão, por exemplo, é uma grande mudança que pode causar essa regressão. Então, esses eventos que para nós parecem gerenciáveis, para a criança é uma grande mudança. Nascimento de irmão, mudança de casa, ou mesmo sentir que os pais estão ansiosos com alguma coisa, faz com que a criança sinta que o chão familiar tremeu. E aí ela fica com receio de estar fora de casa, porque ela não sabe exatamente o que vai acontecer ali com a família. Nesses momentos, a escola deixa de ser um lugar de exploração, porque a criança passa a ficar preocupada com o que está acontecendo em casa. Entender esse movimento da criança como um mecanismo de defesa ajuda os pais a lidarem com essa frustração da regressão. O Winnicott pode ajudar? E agora eu quero falar para vocês um pouco sobre essa ideia do objeto transicional. Então, imagine que a gente tenha algumas realidades. A gente tem a realidade interna, subjetiva. Minhas ideias, meus pensamentos, como eu me sinto diante de uma situação. E aí a gente já entra, falando em situação, na realidade externa. Os objetos, a cultura, as leis da física, enfim, a realidade que nem sempre a gente consegue transformar. Como a gente transforma essa realidade externa? E como a gente lida com essa realidade externa que afeta a minha realidade interna? A gente cria objetos. Objetos transicionais, na verdade, as crianças às vezes têm paninho, ursinho, que ela sempre quer ficar com ele por perto, mas a teoria de Winnicott a gente pode ampliar para entender a nossa cultura. O brincar ele acontece nessa realidade compartilhada, com o que é externo, que existe, que a criança ou a pessoa que está brincando vai depositar a sua realidade interna, com o que vai acontecer na brincadeira, do que eu vou brincar. Essas escolhas já fazem parte de uma expressão da minha realidade interna. E nesse entre, nos objetos que a gente compartilha e que tem um significado para a gente, é que está um espaço potencial e que a gente pode criar esses objetos transicionais que vai ajudar nessa passagem de um mundo a outro. Então, quando a criança tem um objeto que ela carrega sempre com ela, é mais do que aquele objeto em si. Ela depositou algo ali. Ela colocou, às vezes, é um paninho que tem um cheiro de casa, é um paninho que está sempre com ela e que carrega um significado que muitas vezes a gente não sabe o real significado que está colocado naquele objeto. Mas o que eu acho de mais importante e interessante dessa teoria é que a gente pode também criar esses objetos de uma forma compartilhada. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês exemplos de como a gente pode fazer isso nessa adaptação escolar. Criando a ponte. Se o seu filho já tem um objeto transicional, incentive o uso dele. É importante nesses momentos também a mediação com a escola. As escolas às vezes têm algumas regras, né, de não poder levar brinquedo, mas é possível conversar com a coordenação, enfim, explicar a importância daquele objeto para a criança e que a escola flexibilize ali no início o uso do objeto pela criança para facilitar a adaptação. No geral, as escolas entendem, no geral, as escolas hoje em dia fazem uma preparação muito boa do ambiente para a recepção das crianças e, enfim, aí costuma funcionar. Agora, se o seu filho ou filha não tem esse objeto, você pode criar com ele
um amuleto, algo que vocês encontraram juntos, pode ser uma pulseirinha que vocês fazem, né? Vão ali fazer algo juntos, vão fazer essa pulseira, uma ficar comigo, outra ficar com você. Na hora que a gente for entrar na escola, a gente troca a pulseira, você fica com a minha, eu fico com a sua, é uma ideia. Desenhar na mão também, vou desenhar aqui alguns coraçõezinhos. Sempre que você olhar para esse coraçãozinho, você lembra que a mamãe tá pensando na hora que eu vou te buscar. Pensa que a mamãe, que tá tudo bem em casa, né? Às vezes está acontecendo alguma coisa, um luto, o processo de divórcio, o nascimento de um irmão, enfim, diversas situações da vida podem acontecer que você vai precisar usar esses recursos para readaptação da criança. Ou mesmo o primeiro processo de adaptação, a gente pode usar esses recursos. Enfim, aí vai da criatividade, porque usar o espaço potencial é um espaço de criatividade, é um espaço do entre, é um espaço de simbolização. E isso é importante para a criança. Um desenho que ela pode levar, marcar também o que vai acontecer. Olha, eu vou te deixar na escola tal hora eu vou te buscar. E fazer isso com os horários, os desenhinhos, adesivos, enfim. Tem muitas possibilidades para encontrar esse objeto que pode ser criado de uma forma compartilhada e pode ser usado aí para facilitar a adaptação da criança na escola. Para encerrar esse nosso encontro de hoje, eu queria deixar uma reflexão. Se adaptar não é se conformar. Nem sempre a criança que não chora está adaptada à escola. Muitas vezes ela só desistiu de protestar. Então, o choro, às vezes a dificuldade de deixar a criança na escola, pode ser um sinal de saúde, que ela está se sentindo segura para demonstrar a dificuldade dela para o mundo. Muitas vezes também a questão da adaptação se torna um ciclo repetitivo. A criança já espera o que vai acontecer. Ela começa a exercer um papel como se fosse algo esperado que ela aprendeu a fazer, que ela precisa repetir. Muitas vezes, então, o objeto transicional vai poder quebrar esse ciclo, porque se você propõe para a criança fazer algo naquele momento em que ela estaria chorando, você está quebrando um ciclo da repetição. Você propõe, quando chegar na escola, a gente vai trocar a pulseirinha, eu vou te dar um beijo, eu vou te dar um abraço e você vai. Muitas vezes pode funcionar, às vezes não. Tá? Então, se você está mesmo com uma dificuldade de adaptação na escola, tentou uma coisa, tentou outra, muitas vezes o auxílio da psicoterapia pode ser necessário, ou mesmo uma conversa, né? Uma orientação parental, algumas sessões, para ajudar vocês a resolver essa parte. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com outros pais. Vamos criar uma rede de pais que olham para a infância com profundidade. Deixe sua experiência nos comentários que eu leio cada uma delas. Até o próximo vídeo.